Olá pessoal do sexto ano, aqui com vocês novamente, seu professor Fernando Alves. Estamos aí no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para trazer mais uma aula hoje aí da disciplina de arte aqui no nosso canal com vocês. Vamos trazer essa aula, nossa primeira aula aí do nosso PET 4 da semana 1, que a gente vai estar postando aí no grupo dos nossos alunos para vocês estarem assistindo e participando. Então, enquanto isso, vocês vão se inscrever no nosso canal para receber aí a notificação das nossas aulas, quando a gente vai sair nas nossas aulas, para você estar assistindo com antecedência, tá bom? E hoje a gente vai estar trazendo algumas informações básicas e importantes para que a gente entenda aí esse conteúdo para você que está iniciando. Aí vocês vão acompanhar aqui com a gente, tá joia? Isso é importante para que vocês, cada um, se localize dentro da apostila do PET 4, que está iniciando aí. A gente está começando esse trabalho e é importante que todos vocês prestem bastante atenção para que fique mais fácil o contexto aí com vocês, tá ok? Então, nós estamos aqui no PET 4 e a gente vai trazer aqui justamente todas essas informações para vocês, tá beleza? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é uma das vanguardas que a gente trabalha muito na sala de aula e muito praticada aí pelos alunos, que é o abstracionismo. Então nós vamos estar retratando aí essas linhas, esses traços que são mais de referência do artista quanto à emoção e quanto também às formas e às cores. A gente vai retratar todos esses traços aí que o artista traz aí com vocês. Então, hoje a nossa aula é aqui, ó, para você se localizar aí no PET, aí vocês vão se localizando. Nós estamos aqui, arte abstrata, ok? Página 86, a gente começa o PET do sexto ano. Então, vocês vão acompanhar aí que nós vamos ver algumas vanguardas. Nós vamos ver o cubismo depois, caricatura, técnica de desenho. Então, é por isso que vai ser importante essa aula para a gente entender essa aula aí, que é do eixo da arte visual. Então, para a gente compreender esses exercícios que vocês terão que fazer aí no conteúdo. Então, a arte abstrata, né, é um movimento que surgiu aí na arte plástica, ok? Que tem como característica marcante a representação das formas de maneira não real, de forma irreal. Então, essa arte traz a característica de forma irreal, porque ela trabalha mais com o lado sentimental e o lado irreal das coisas. Então o artista usa linhas, formas, cores, de forma que ele vai defragmentando aí o real, mas em forma de linhas, tá ok? Linhas, formas e cores. Então ele deixa aí a sensação, a sensibilidade do sentimento, da reflexão, né, do espírito da questão que o artista utiliza para estar retratando esse contexto aí. Então, esse contexto está muito longe assim da que a gente fala, isso é real. Não, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender o que o artista está colocando ali. A gente tem que entender qual que é o pensamento que o artista inseriu, baseado nas suas emoções, no seu sentimento. Então, essa arte ela é muito tranquila de fazer porque ela vai muito do imaginário da pessoa, da emoção, do sentimento, né, da inspiração que ele está no momento. Então, por isso que a gente vai estar falando aqui com vocês sobre essa questão da gente entender rapidinho esse contexto aí. Então, ela pode ter várias interpretações diversas, porque ela lida com aquele, igual eu falei com vocês, com o sentimento e com as emoções. Então, e aí está inserido o que o artista pensa, a reflexão que ele traz ali naquele momento, e aí vai ajudar a gente a compreender isso aí direitinho. Então, esse movimento é considerado uma forma de oposição. Por que de oposição? Porque ele vai em relação aos movimentos da vanguarda europeia, né? Principalmente o início lá com o realismo, que o artista retratava a realidade, né? A partir do momento que ele observava, né? Ele tentava trazer o real para suas telas, inclusive a pintura, a escultura, nas gravuras que eles produziam, e essa característica desses movimentos foi uma oposição aí, que trouxe o movimento abstracionista. Os artistas incontentes com a situação acabam criando esses traços mais soltos, mais de liberdade,
que ele baseia nessa questão do irreal para retratar as formas. Então, cada artista tem sua característica. E um dos artistas mais importantes aqui, nós vamos falar do Wallace Candix, ok? Então, o Wallace Candix é considerado o primeiro representante desse movimento. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre ele também. A mistura de influência do movimento cubista, porque os artistas cubistas tratavam da questão das formas geométricas, né, da composição, da fragmentação. Então eles trabalhavam com a parte geométrica. Então esse movimento influenciou os abstracionistas, ok? Então esse foi importante para a gente entender. Tem essa frase aqui a arte não representacional, que a gente fala com ela que ela não representa a realidade, né? Ela não traz a ficção. A abstração geométrica, galera, porque tem a parte do movimento abstracionista que vão retratar só o geométrico baseado lá no cubismo, e a arte não representacional é aquela que vai também basear lá um pouquinho expressionismo, outros valores também que trazem a questão característica. Aqui nós temos uma obra do Candix, ok? Que ele retrata as cores, tá vendo? As linhas. Então essa liberdade de criar, o abstracionismo trouxe para essa característica. Muitas vezes sem sentido, sem formar nenhuma forma representacional da realidade. Então solto, vago, mas com os sentimentos, as emoções trazidas ali, expressadas aí nas linhas dos traços, nas formas e nas cores. Aí você percebe toda essa questão aqui, ó, na obra do Candix, tá bom? Olha as linhas, as cores, as formas irregulares, que estão todas soltas, espaço, porque traz as formas também. Esse estilo aqui nós chamamos de informal. O artista não está muito preocupado com a representação de nada. Então ele está mais representacional nessa questão. Se vocês puderem olhar aqui atrás, vocês estão vendo um quadro da artista Flor de Maio, que é aqui de Minas Novas. Ela trabalha com abstracionismo, com giz de cera derretido. Então ela deixa a emoção, o sentimento, né, desenvolver nas suas telas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês verem. Muitos aqui na nossa cidade têm esses quadros dessa grande artista aí, que é Minas Novense, e que traz essa característica. Então estou deixando uma tela dela aqui para a gente mostrar para vocês, né? Pena que a imagem aqui vai estar um pouquinho, vou tentar dar uma delineada aqui para vocês verem como que é essa questão. Então as linhas soltas, esses traços, deixar escorrer. Então como a gente fala assim, vou fechar o olho e vou deixar o lápis correr, andar na folha, é justamente isso. Essas linhas soltas, essas linhas que vão misturando, depois você vem com a cor, com lápis de cor ou com a cor, e vai colorindo os espaços, dizendo o que você quer colocar de emoção e sentimento. É muito tranquilo, são movimentos mais difíceis de interpretar, porque ele traz justamente isso aí. Então, como baseou no movimento cubista, expressionista e futurista, que trabalhava as linhas, então o futurismo trabalhava aí a questão das linhas na velocidade, do tempo, expressando a modernidade, essa questão toda. O expressionismo também trazia nas suas linhas de forma irreal, em forma irreal, que trabalhava o sentimento também. O expressionista trabalha o sentimento e o cubista também trabalha as formas geométricas também, tanto na fase abstrata quanto na fase da representação do real. É o que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Então, na parte aqui agora vai trazer um pouquinho da característica característica da abstrata, né? Não tem compromisso com representar, né? Representar a realidade. Então isso aqui é claro nas obras deles, que a gente não consegue descrever, entender se é uma arte, o que eles escrevem. Não dá para entender que é uma arte figurativa que representa ali a questão de uma imagem, de algum objeto, de alguma coisa. Sim, solto essa questão toda. Então o conceito vem da arte realista, né, que é a oposição, vem do conceito da oposição à arte realista. São mais conceituais e afastam do que eu conheci da arte com a arte clássica. Então, como são conceitual, esse conceito traz uma liberdade, sai um pouquinho da arte clássica desse Misa e traz a arte conceitual, né? A arte que expressa essa liberdade de criação. Então, o artista cria a partir dos seus traços. Isso aí
relativo a essa questão, essa característica aí. Está sempre relacionada à emoção e à intuição com uma forma de liberdade de expressão do artista. Então, ali o artista sente a liberdade de criar os seus traços, colocar suas cores, suas formas na sua arte. Então, esse movimento está muito ligado à emoção, ao sentimento. Ele expressa ali aquele sentimento, aquela reflexão de espírito do artista. Não tem preocupação em representar a realidade, isso é claro, né? Representação do sentimento, igual nós falamos com vocês, isso aí fica definido essa característica. Essa liberdade também o artista traz para o público também, porque o público pode interpretar aí, e apreciar essas obras a partir do olhar que ele tem do espaço que ele está vivenciando ali naquele momento, né? Numa exposição, no que for. Quando ele olha para a obra, ele vai tentar descobrir o que o artista está querendo dizer com aquilo ali. Então, ele também, o público também não tem esse compromisso de entender. Vai da apreciação e a liberdade de entendimento de cada um. Mas se a gente entender o que o artista pensa, muitas vezes a gente acaba compreendendo o que ele quis dizer nas suas telas, tá joia? Então, vai muito do sentimento, da emoção e da intuição que o artista está naquele momento. E é por isso que essa liberdade, tanto para o público como também para o artista. Então, a questão sem compromisso de entender a realidade. Então, nem o artista nem o público para interpretar a questão. Então, é uma liberdade de criar essa questão. O uso de formas geométricas são comuns, que nós vamos falar daqui a pouco para vocês, as fases do abstracionismo, ok? Apesar que não trouxe aqui também o artista, eles não colocaram aqui no material de vocês sobre o suprematismo, mas a gente vai falar aqui da questão dos artistas que ficaram famosos na arte informal e também na arte geométrica, ok? Isso que a gente vai estar retratando aqui para vocês entenderem. Então, tem a fase informal, que é o mais lírico, que é mais entendido como uma liberdade, criação dos traços, sem muita dizer representação de uma forma qualquer. E o outro lado é que os artistas trabalham as formas geométricas para entender as composições que eles querem retratar aí com as cores puras, né? E as cores neutras. E aqui vai destacar o Pietro Mondrian nas formas geométricas, né? Que a gente vai chamar abstrato geométrico, né? Abstrato informal. E aí tem também, dentro do geométrico, nós temos o suprematismo também, que é outra linha lá, que eles trabalham só os retângulos. Aqui trabalha quadrados, retângulos na forma geométrica, abstrato geométrico, então por isso que a gente vai compreender um pouquinho aqui essas formas que vão dar esse contraste com cores e luzes diferentes. Então, essa característica, ela se retrata aí de forma irreal, né, distante da realidade, porque a arte abstrata ela não está muito dizendo assim, o que quero dizer ali, não. Ela quer mais a interpretação do público e também a interpretação do artista. Ele está envolvido muito com a questão do sentimento, tanto nas formas como no contexto aí. É isso que a gente vai compreender aqui com vocês. Tipos de arte abstrata. Então nós temos, dividido em dois tipos, né, igual eu falei com vocês, o geométrico e o informal, ok? O geométrico e informal. E aí a gente compreendendo, o geométrico, ele vai usar o quê? Ele vai usar o quê? As formas geométricas, como uma característica mais racional. Por quê? Mais racional? Porque dá para entender o que é as formas, ok? Nas representações. Então o artista ali consegue, nas linhas, colocar a interpretação, porque a gente consegue compreender o que se é um quadrado, se é um retângulo, a composição, que são as cores que vão estar diretamente lineados lá. E aí que a gente entende esse contexto todo, é justamente por isso. Bom? Então, nós temos aí o abstrato, que então tem uma composição de Pietro Mondrian. O artista trabalha as cores puras, que é o vermelho, o azul, o amarelo, e as cores neutras, que é o preto e o branco, e o cinza. Tá bom, gente? Então, vocês compreenderam essa característica, para você entender que essas figuras aqui são geométricas, porém tem uma interpretação abstrata. Tá bom? Porque forma, cores e questão já chama de fragmentação. Pode ser um objeto que ele fragmentou em formas, né? Não dá para a gente ir na explicação de muito a fundo, justamente por causa disso. E aqui nós temos o informal. Igual eu falei com vocês, o formal ele é mais
diretamente ligada à questão expressionista. Igual nós falamos no início, por que expressionista? Porque o artista expressionista está mais retratando a forma irreal e o sentimento. Ele vai fragmentando a imagem para dar a sensação sensorial desse sentimento que ele quer expressar. Então essa característica aí está presente aí nessa questão. Na arte abstrata, então o informal está mais ligado à questão do sentimento. Então esse sentimento está mais direcionado aí a essa característica. Então esse universo aí está mais, como vamos dizer assim, representa mais a emoção, né, das formas que o artista tenta ali expressar nas linhas, né, essa variação de linhas, igual o nosso quadro aqui atrás, tá vendo? Então está bem característico, então ele deixa soltar o céu, então vai usando as cores para completar os espaços e vai trazendo todo aquele emaranhado de linhas e formas e cores, e justamente ali o artista é o estado de espírito dele. E também o público não tem, vamos dizer, que ele não tem a responsabilidade de entender também o que o artista, a interpretação vai tanto para um lado ou como o outro, né? Então essas emoções estão aí com essas sensações que o artista deixa claro. No Brasil, vai destacar o Antônio Bandeira e o Cícero Dias como os grandes vertentes aí desse contexto, né, os artistas, e começou nos anos 50 aqui no Brasil, né, influenciado também pelo abstracionismo europeu, né, lá o Pietro Mondrian e o Candix, que deu os primeiros passos lá nessa característica, né. Então a gente vai ter aqui, esse movimento aqui vai se fundir na questão da Bienal de São Paulo nos anos 60, tá bom? Então por isso que a gente vai estar aqui, tá, primavera, tá vendo as linhas, os traços, o azul, essas cores, são formas que o artista quer representar e muitas vezes são riscos, traços que a gente fala, mas o que é um burrisco? Não, não é um burrisco, gente. É uma arte trazida aí pelo abstracionismo. Vocês estão aprendendo agora essa característica, é uma vanguarda que vai contraponto ao início das vanguardas lá do realismo, que representar, então eles queriam representar a realidade de forma irreal, mas usando linhas, formas e cores. E aí surgiu essa característica. Aí tem mais uma obra brasileira, né, do Cícero, tá bom? Então bem parecida com esse contexto. Então nós temos alguns exercícios para você estar fazendo. Você conhece, já produziu alguma obra abstrata? Com certeza, galera. Muitas vezes vocês já brincaram de riscar qualquer coisa e com certeza ali as linhas traçando uma com a outra, você produziu formas, contextos diferentes. É a mais simples para a gente fazer. Vocês podem praticar em casa, tá ok? Comente sobre as suas características com suas palavras. Então você vai responder para a gente quais são as características que você gostou. Se não fez, faça em casa. Pode deixar o lápis correr, fecha o olho e deixa riscar do jeito que você quiser, imaginando o seu sentimento que você está naquele momento e as emoções que você quer transmitir, tá joia? Com base no texto, explique suas palavras o que é arte abstrata. Então você lá vai ler o texto de novo e entender o que é arte abstrata. O que diferencia o abstracionismo geométrico? É bem simples, né? Geométrico já falou, as formas, e o abstracionismo informal, a liberdade mais espaçosa de criar, formação, de forma nem precisar de preocupação em representar um real, deixar se soltar. Você pode trabalhar o informal e pode trabalhar também o abstracionismo geométrico em casa, também interessante, trabalhar com quadrados, retângulos. E tem o suprematismo, que é os retângulos, né, que a gente vai ver mais à frente, e com certeza vamos trazer essa característica aí. Com base na leitura, marque a incorreta, galera. Só quero a incorreta. Então, vocês vão colocar aí, marcar a incorreta. Tem 3 corretas e 1 incorreta. Eu quero essa incorreta, qual que não condiz com o abstracionismo. Inspirado na obra de Antônio e Cícero Dias, disponibilizado assim, faremos uma experiência. Então, aqui vocês vão fazer uma experiência, tá joia? Você deverá pegar um papel e um lápis ou utilizar o espaço para... Coloque uma música, tá vendo aí, ó? Coloque uma música de fundo, instrumental, uma música que você gostar, né? Feche seus olhos e deixe que o lápis dance sobre o papel. O que eu falei que eu deixo o lápis escorregar sobre o papel e deixe soltar, e pode produzir a sua arte abstrata tranquilamente. Se quiser trabalhar na forma geométrica, fique à disposição. É só trazendo os quadrados, retângulos e colorindo com as cores puras ou neutras que você vai conseguir aí
fazer essa característica aí. Não abra os olhos enquanto você não terminar, viu gente? Quando depois fecha os olhos, vai deixando o lápis correr no papel e vai produzindo e depois vocês mostram. Caça uma folha sem pauta, ok? Branca, para você poder estar fazendo esse exercício aí e depois mostrando pra gente, tá bom? Anexe junto com o trabalho do seu, colo no caderno. Depois abre essas olhos e vê como é que ficou o desenho. Não preocupe com os traços não. Aí você vai usar as cores. Agora você vai usar, se for você tinta, você lá aplicou, no que vocês tiverem em casa, vocês vão colorir os espaços que você acha que tem que colorir. O fundo, essa característica toda, vão dar a sensação, o sentimento que você quer expressar através das cores. É bem simples e fácil, né? Então agora nós temos o... Depois que vocês fizeram todo esse exercício aí, eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão enviar para mim no formulário, ok? Toda a atividade aí da semana 1 e 2 que a gente vai disponibilizar o formulário do grupo para vocês enviar aqui nesse link aqui aí no grupo, tá joia? Então, é com esse objetivo que eu quero que vocês se dediquem com esse PET 4, viu galera? Atentos às informações que estão postando no grupo, vamos tentar fazer diariamente para poder não ficar acumular os exercícios, viu? Queria agradecer o pessoal que estão se inscrevendo no nosso canal, queria pedir você que não se inscreveu também para se inscrever, dizer também que muitos alunos estão pedindo a resposta dos exercícios, porém, como nós disponibilizamos o formulário, o formulário, quando você termina o formulário, só você ir na pontuação, você confere essa resposta de marcar aquelas questões que são objetivas, tem a resposta, né? Que está na apostila, tal. Aquelas que são pessoal, pedindo a sua opinião, descrever o que você entendeu, aquelas não vão ter resposta, que é a resposta sua que vai ter que estar dentro do assunto. Depois eu vou conferir. Então, para você enviar isso para o nosso formulário, a gente fica tudo tranquilo. Né? Então, os alunos no YouTube estão perguntando, cadê as respostas? A gente disponibiliza o formulário para nossos alunos, mas a explicação já ajuda vocês a entender todo esse processo aí. O importante aqui é compreender a matéria, galera, porque a matéria compreendida, vocês ficam mais fácil de as provas, exercícios depois, tudo mais tranquilo. Tá joia? Agradecer vocês aí, bons estudos, fiquem em casa, até a próxima aula.